Senhoras e senhores, vamos falar sobre o modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil, ou pré-modernismo, está bastante ligado às transições, às mudanças no Brasil. E nós precisamos atentar para alguns eventos importantes que aconteciam na época, ou aconteceram, né? Eventos cruciais que faziam parte das mudanças no nosso Brasil. A recuperação na economia do Brasil, o Brasil passava por uma crise na exportação do café, o surgimento das primeiras empresas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, resultando no surgimento da classe operária no Brasil e o fim da escravidão em 1888 e da monarquia em 1889. Isso dá a entender que o Brasil estava em mudanças, e estava mesmo, mas não foi tão fácil assim, né, gente? Nenhuma mudança é fácil, ainda mais tratando de Brasil. E foi na arte literária que começou o movimento modernista no Brasil, enfatizando dois autores importantíssimos que são o Aloysio de Azevedo e Euclides Cunha. Aloysio de Azevedo nasceu em 14 de abril de 1857 em São Paulo, Maranhão. Foi um romancista, cronista, diplomata, desenhista, pintor, enfim, o cara era multiarte, o cara era bom mesmo, sonhava com uma sociedade sem preconceito, e isso era nítido em suas obras. Ele enfatizava duras críticas ao preconceito racial. Dentre suas obras estão O Mulato, de 1881, A Casa da Pensão, em 1884, O Cortiço, em 1890. O Cortiço, de 1890, foi um dos primeiros romances brasileiros a apresentar a homossexualidade. Então já deu para perceber que o cara era realmente polêmico, né? Já Euclides Cunha nasceu em 20 de janeiro de 1866 no Cantagalo, Rio de Janeiro. Cunha foi um escritor, jornalista que também se destacou pela sua inteligência, passou pelo militarismo, fez até um curso lá dentro, a Escola Militar da Praia Vermelha, chegando a receber um título de bacharel de primeiro-tenente. Dentre tantas obras de Euclides Cunha, a que mais se destaca é Os Sertões, de 1902, sendo uma das obras mais emblemáticas do pré-modernismo no Brasil. E eu quero reproduzi-la, né, um trecho, é claro, na voz da minha digníssima esposa Lidiane, que inclusive por livre e espontânea pressão aceitou nos ajudar nesse vídeo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeramente num bambolear característico de que parecem ser o traço geométrico, os meandros das trilhas sertanejas. É o homem permanentemente fadigado. Trecho Os Sertões, Euclides Cunha. Bom, deu para notar que Euclides Cunha destacava a desigualdade social nessa obra. Era a diferença entre o homem do litoral e o homem sertanejo, o pobre homem do campo. Foi uma obra bastante estudada por sociólogos para compreender o Brasil antes e depois da República. Nessa obra, Euclides rompe de vez com suas ideias pré-concebidas, né? Percebe que há bastante desigualdade na sociedade. Ele descobre o verdadeiro interior do Brasil, bem diferente das ideias que ele tinha anteriormente. A chegada do modernismo no Brasil também marcou a liberdade de imprensa. Nas primeiras décadas do século XX, a liberdade de imprensa possibilitou a produção gráfica de obras impressas em jornais e revistas. O cara que ganhou destaque nessa época foi o Angelo Agostini. Nasceu na Itália em 1843. Essa aí é a capa da Revista Ilustrada do Rio de Janeiro de 1886. Agostini faz uma crítica a omissão do governo, a febre amarela, uma triste realidade da época, enfim. O estilo chamado Arte Nova ou Nova Arte, que teve origem na França em 1890, inspirado em designers, arquitetos e até na arte imobiliária, ganhou força no Brasil no início do século XX com as obras de Jean-Louis Grasse. Foi um suíço que nasceu em 1891. Grasse, ou Grasse,
em português, foi um dos primeiros artistas gráficos a ganhar evidência nesse período. E tá aí, galera do design, eu estou falando isso porque tem muita gente fazendo pesquisa sobre a história do design gráfico no Brasil, e muita gente vem me perguntar isso porque eu também sou designer. Então o Grass, eu acho que é um cara a ser estudado, embora há quem diga que foi o Eliseu Visconti o precursor do design gráfico no Brasil, mas isso só veio acontecer em 1934. A Arte Deco é bem parecida com a Arte Nova, embora não seja a mesma coisa. Surgiu na Europa em 1920. A Arte Deco, como o nome já diz, era um tipo de arte voltada à decoração. E o que tem diferente da Arte Deco e a Arte Nova é que a Arte Deco era um estilo que usava muito o marfim e o jade para atender a burguesia. Porém, com o avanço do design, os materiais foram ficando menos nobres, não mais pobres, tá, gente? Porque era uma arte riquíssima em detalhes, mas menos caros, conseguindo chegar à grande sociedade, à grande população, se expandindo, é claro. Eu separei até algumas obras lindas, verdadeiras obras de arte, como o Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. A Central do Brasil também aqui no Rio de Janeiro, o estádio do Pacaembu em São Paulo, entre outras obras espalhadas pelo Brasil. E nós precisamos lembrar do grande arquiteto brasileiro Ramos de Azevedo, que se destacou com um belo teatro municipal em Sampa, e a Pinacoteca do Estado também em Sampa, entre outras obras. Bom, o crioulo diz que não existe amor em SP, mas obra de arte tem de montão. Foi na escultura que surgiu um dos nossos maiores representantes, que é o Victor Breckert. Por exemplo, a escultura Morena, que está localizada próximo ao Museu da Imagem e Som em São Paulo, também está em São Paulo, no Ibirapuera, a escultura Monumento às Bandeiras, de 1953. Você, paulista, dá uma olhadinha nessas obras e aprecie, porque vale a pena. E quem não gostava nada disso, da arte nova, arte deca, aliás, odiava, era o nosso poeta, escritor, dramaturgo brasileiro, intelectual, o qual eu sou fã, Oswald de Andrade. Ele fez duras críticas a estes movimentos, interpretadas no Manifesto Pau-Brasil em 1924. Houve um fenômeno de democratização estética nas 5 partes sábias do mundo. Instituíra-se o naturalismo, copiar. Quadro de carneiros que não fosse lã mesmo não prestava. A interpretação no dicionário oral das escolas de belas artes queria dizer reproduzir igualzinho. Veio a pirogravura. As meninas de todos os lares ficaram artistas. Apareceu a máquina fotográfica. E com todas as prerrogativas do cabelo grande, da caspa e da misteriosa genialidade de olho virado, o artista fotográfico. Na música, o piano invadiu as saletas nuas de folhinha na parede. Todas as meninas ficaram pianistas. Surgiu o piano de manivela, o piano de patas, a pleiela. E a ironia eslava compôs para a pleiela, Stravinsky. A estatuária andou atrás. As procissões saíram novinhas das fábricas. Só não se inventou uma máquina de fazer versos. Havia o poeta parnasiano. Ora, a Revolução indicou apenas que a arte voltava para as elites. Trecho Poesia Pau-Brasil, Oswald de Andrade. E foi uma crítica meio que escatológica, né, cara, do Oswald, porque serviria também para o que viria a se tornar a pop art depois, fundamentada na crise da arte na indústria cultural. Então seguimos em frente em relação à pintura. A intenção dos modernos era de fato pressionar o governo para que houvesse mudanças, tanto no sentido da arte como no sentido político, na parte acadêmica, enfim. Foi daí que partiu a ideia de criar ateliês livres fora da academia. E nesse projeto surgiu o Eliseu Visconti, que nasceu em 30 de julho de 1866 na Itália e foi um pintor, desenhista, designer italiano que se destacou no Brasil. E aí está a pintura linda do Eliseu Visconti, chamada Moça do Trigal,
Nessa obra, Visconti deixa de lado os traços da arte neoclássica, aquela formalidade, o realismo das obras clássicas, né, que você já conhece. Ele usa um tipo de iluminação bem mais aberta, colorida, que se desenvolve em pinceladas suaves, lindas. É como se fosse um sonho, cara. É uma inspiração simples e muito bem composta, mas infelizmente os olhos da sociedade brasileira ainda não estavam acostumados com esse tipo de pintura. As pessoas só achavam beleza no clássico. Eles queriam obras mais realistas, traços menos abstratos, imagens sem desfoque. E é claro que isso atrapalhou muito os modernos. E foi muito difícil mostrar que haviam outros tipos de arte, né? Mas isso foi mudando com o tempo, com muita luta, é claro, aliás. Bom, o modernismo ou pré-modernismo no Brasil foi marcado por essas transições do clássico formal, o que podemos chamar até de neoclassicismo, para o modernismo. Era a arte brasileira tentando se atualizar com tendências europeias e americanas. Mas ainda era um rompimento tímido no que diz respeito à arte brasileira, até porque faltava mais do Brasil. A arte moderna brasileira precisava provocar ainda mais a sociedade com o nacionalismo. E o Brasil comemorava o seu primeiro centenário da independência e as mudanças precisavam acontecer. Aquele neoclassicismo acadêmico, aquelas obras racionalistas não falavam a língua do povo. Foi aí que aconteceu a Semana da Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. E este foi um verdadeiro marco na arte brasileira, mas este é um assunto para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu quero falar sobre a Semana da Arte Moderna com vocês. Fica ligado. A única coisa que eu peço a vocês é que se inscrevam no canal e deem aquele like. Valeu? Tchau, até a próxima!